Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. Por um desses caprichos da mente aos quais somos talvez mais sujeitos na adolescência, abandonei de pronto minhas ocupações recentes. Desembaracei-me da história natural e de toda a sua gênese, como se fossem criaturas disformes e abortivas, e passei a nutrir o máximo desdém por essa ciência que jamais me franquearia os umbrais do verdadeiro conhecimento. Ai meu Deus, Victor, será que isso é um sinal de que você vai abandonar uma criatura disforme nesse livro? Oh não! Sou eu, quase literalmente. E o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal são o foreshadowing de que vamos ser quase amigos. Você vai encontrar muita gente por aí dizendo que foreshadowing é um artifício literário pelo qual um autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. E apesar de essa frase não estar errada, ela é um resumo que, na minha opinião, explica muito pouco. Tanto que você vê por aí muita gente dando exemplos de foreshadowing que não correspondem exatamente ao que essa frase quer dizer. Então vamos começar com um exemplo do que não é foreshadowing. Quando Lemony Snicket escreve Violet Claus e Sunny Baudelaire eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas, com feições bonitas, mas com uma falta de sorte fora do comum, que atraía toda espécie de infortúnio, sofrimento e desespero. Lamento ter que dizer isso a vocês, mas o enredo é assim. Fazer o quê? A infelicidade deles começou certo dia, na Praia de Sal. Isso é uma menção a algo que ainda vai acontecer, mas não é exatamente um foreshadowing, é uma prolepse. E se você acha que eu estou falando grego, é porque eu estou. Resumidamente, prolepse é o termo usado para definir quando um evento futuro é mencionado pelo narrador como se já tivesse ocorrido. Tipo naquelas frases, se eu soubesse o que iria acontecer, ou mal sabia ele que essa seria uma decisão terrível. Do mesmo jeito que quando Batman diz, vamos para a Batcaverna, Robin. E na cena seguinte eles estão na Batcaverna, aquilo não foi um foreshadowing de que eles iriam para a Batcaverna, foi uma preparação para algo que ainda vai acontecer. Ou quando em um filme você vê os vilões preparando uma bomba, não quer dizer que isso é um foreshadowing de que eles vão usar uma bomba. Mesmo quando é algo sutil ou metafórico ou simplesmente um simbolismo, nem sempre o que você está vendo que faz referência a algo que ainda vai acontecer na obra é exatamente um foreshadowing. Na maioria das vezes, você vai estar lidando com uma prolepse. Foreshadowing também não é usar um objeto, evento ou local de 10 livros atrás para resgatar uma memória de quem está acompanhando a história desde o início. O nome disso é fanservice. É um fanservice, de novo. Falei segunda-feira, fala de novo. Eu sou fã, quero service. Tá, mas se nada disso é foreshadowing, então o que é foreshadowing? Para explicar isso é importante saber o que a palavra realmente significa. Foreshadowing, no inglês, Em latim, estratégia. Em inglês, shadow, que quer dizer sombra, e fore, que quer dizer antes, a sombra que vem antes. E com certeza você já viu esse recurso que já foi muito utilizado no teatro e em filmes de uma figura que aparece apenas como uma sombra para depois ser revelado o que ela realmente é. Ou seja, uma figura que a sombra aparece primeiro, um foreshadowing. Mas lógico que foreshadowing não é só quando aparece uma sombra numa parede e você revela depois o que é que está projetando a sombra. O foreshadowing, sobretudo aquele que é bem feito, é uma técnica que grandes autores, roteiristas de cinema e TV e até músicos usam para criar uma narrativa mais satisfatória, criando um outro significado para algo que já foi apresentado, ou dando uma nova importância a algo que foi mencionado de passagem e que parecia já ter encerrado sua participação, permitindo que o público se surpreenda com uma nova informação que estava camuflada, ou antecipe um acontecimento da trama baseado em detalhes apresentados. Essa técnica é mais sutil do que simplesmente fazer uma promessa ou uma referência a algo que vai acontecer no decorrer da obra. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. O foreshadowing é como uma semente que a gente só reconhece de qual fruto vem depois que a árvore já cresceu. Muitas vezes a gente só reconhece que uma coisa é foreshadowing quando revisita a obra e vê que os acontecimentos do final já estavam sendo preparados desde o começo. Mas lógico que se você estiver realmente atento, dá para notar certos foreshadowings acontecendo de primeira. Mas isso só é possível para quem é inteligente e sagaz, tipo você. E quando a gente consegue pegar esses prenúncios acontecendo e ver eles reaparecendo no desenvolvimento ou na conclusão da história, satisfação, aspira. foreshadowing, gostoso demais.
Então eu vou fazer um speedrun de alguns exemplos de foreshadowing só pra vocês sentirem um gostinho. Você terá sua recompensa, Rabish. Eu permitirei que você execute uma tarefa essencial para mim. Uma que muitos dos meus seguidores dariam a mão direita para realizar. À primeira vista, parece que dariam a mão direita é uma força de expressão, mas quem sabe onde foi parar a mão do Rabicho, né? Em outro canto, seu mente suja. Lento você deve ser para tocar essa trompa novamente, Boromir, disse Elrond, até que você esteja de pé, mais uma vez nas fronteiras de sua terra, e uma necessidade terrível esteja sobre você. O Elrond fala essas coisas como se ele pudesse prever o que vai acontecer, né? Mas o foreshadowing também acontece com imagens, por exemplo, nos quadrinhos. Eu gosto muito desse exemplo do Rorschach aparecendo no fundo de várias cenas em Watchmen. E ele parece só um mendigo que tá aparecendo de figuração ali por acaso, mas de repente você descobre que aquele mendigo é o Rorschach e faz todo sentido. Inclusive, todas as informações que ele tinha, a gente não sabia como ele tinha, porque na verdade ele tava ali o tempo todo. Só você não viu. Mas anime também tem foreshadowing, por exemplo, quando Naruto faz todo um discurso na sua luta contra o Neji para dizer que você não precisa vir de uma família importante para se tornar um vencedor. Você precisa vir de 2 famílias importantes. Não, pera. Quando o narrador está batendo em si mesmo para incriminar o próprio chefe, ele fala: por algum motivo, eu pensei na minha primeira luta com Tyler. E no livro ele usa repetidas vezes a frase: Tyler sabe disso porque eu sei disso. Ou vice-versa. E se você achava que música também não usa foreshadowing, usa sim. Como, por exemplo, na música do Don McLean, American Pie. Não. O outro American Pie. Que eu não posso tocar aqui por questões de direitos autorais, mas basicamente a música tem um foreshadowing tanto no sentido lírico quanto no sentido de harmonia e arranjo musical. Ela começa em um tom mais lento para mostrar que o lírico está no futuro falando de coisas do passado. E quando ele vai começar a falar exatamente da sequência de eventos que aconteceu no passado, a música dá uma virada e inclusive o BPM fica bem mais rápido. E no começo da música, quando a gente ainda tá no futuro, o eu lírico fala de um momento da história em que a música morreu e isso não faz muito sentido no começo, mas quando ele chega no final da história, você entende do que ele tá falando e mais ou menos sabe dizer o que foi essa música que morreu. Se você não conhece a história dessa música, vale muito a pena pesquisar ou eu posso fazer uma explicação dela aqui em outro vídeo. Mas depois de fazer essa explicação toda, eu também acho importante dizer que eu entendo que as palavras mudam de significado com o tempo e que tudo bem alguém usar o nome foreshadowing para falar de prolepse. Tanto que hoje em dia, quando alguém tá realmente falando de foreshadowing no sentido clássico, eles vão chamar de foreshadowing sutil ou subtle foreshadowing. Falas, ações e cenas que mudam o sentido depois que você entende do que elas estão falando e a que elas estão aludindo. E depois de todos esses exemplos, se você acha que essa sombra ficou um pouco mais clara pra você, Eu sou muito engraçado. ou se você quer que esse vídeo seja um foreshadowing para outro vídeo, ajudando você a escrever o seu próprio foreshadowing na sua história, deixe um comentário aqui embaixo e vamos ser quase amigos.